esse cara, ele me levou para Luiz Gonzaga, não sei se você conhece. Luiz Gonzaga dos Santos? Dos Santos. Foi esse cara que me levou para a Boca. Ele me levou para a Boca. Chegou e disse assim. Mas também eu fiquei na pior, né? Ele me deixou assim, porque eu pedi as contas do teatro e fui trabalhar nesse filme, o filme não, eu fiquei sem nada, um mato sem cachorro, vamos dizer, fiquei um tempo assim não tinha o que fazer. Aí ele me levou para a Boca e começou a me apresentar com as pessoas, né? Esse aqui é Tony, não sei o que, esse aqui é ator, está procurando. E aí ele realmente me ajudou nesse sentido, né? Ele era o diretor do Mustang? Era diretor do Mustang, que depois virou Pátio Mulher Proibida. É o primeiro filme dele, eu acho que o primeiro longa dele. Mas aí quando ele conseguiu outro esquema para fazer o filme, mas quando ele foi fazer o filme, aí os caras queriam mudar toda a equipe, porque eles acharam que um dos problemas que o filme teve foi que a equipe era muito amadora e que o material estava muito ruim, né? A iluminação estava ruim, estava tudo ruim, e eles queriam mudar toda a equipe. Falaram, não, tem que mudar toda a equipe. E nessa aí eu caí fora também, né? Ele fez outra equipe para o filme, né? Aí eu comecei a assumir a condição de assistente, né? Aí como assistente eu trabalhei com Freud, uns 2 ou 3 filmes. Você deixou de lado a atuação? A atuação, porque a atuação para mim era, eu nunca quis ser ator assim como profissão, né? Depois que eu comecei a saber o que era o cinema, porque aí tem essa história assim no meio que ficou um pouco para trás, que eu deixei de falar, é que durante um período eu descobri no Museu Lazar Segal alguns livros dos teóricos russos e que mudou minha cabeça, sabe? Sobre a minha visão sobre cinema, que foi por exemplo, Kuleshov, Pudovkin, Eisenstein, né? As teorias desses caras. Quando eu comecei a ler, eu comecei a falar, nossa, mas cinema pode ser isso, porque eu só via cinema como uma coisa assim, aqueles filminhos, né, de estrutura do maniqueísta, né, de bem e mal, não sei o quê. Aí o cinema como arte eu fui descobrir no Museu Lazar Segal, lendo as teorias dos russos, do Kuleshov, do Pudovkin, do Eisenstein. Aí eu comecei a me interessar por cinema com a outra visão, sabe? Dizendo assim, eu quero... Foi um salto, assim, na coisa da visão que eu tinha de cinema, sabe? Quando você começa, né? Mas isso eu acho que sempre é assim, né? Em todo lugar. Você começa fazendo bico, né? Fazendo pequenas coisas, né? E aí isso não te rende muito, né? Você tem que realmente estar numa condição de vida tipo jovem iniciante, né? Que você sobrevive de qualquer jeito, assim. Mas um cara que já é, por exemplo, casado, tem filho, não sei o quê, não dá para você se meter num negócio desse porque não tem como viver, né? Mas como eu era, né? Estava numa condição que, sabe, qualquer coisa eu sobrevivia, né? Então, isso deu certo, mas é assim, você começa, eu começava fazendo bico, fazendo tipo assim, aí eu conto isso num livro que vai sair, chama O Mundo do Cinema. Eu conto como é que eu comecei. Eu comecei, umas das primeiras coisas que eu fiz, depois que eu perdi esse emprego lá, que não deu certo com o Luiz, foi fiscal de porta de cinema. Aí depois você vai fazendo pequenas coisas, ajudando na produção, né? Mas tipo os caras, você entra numa produção, mas você não é ainda membro, você não tem uma atividade, né, definida, não sei o quê. Então eu fiquei muito tempo, eu participei de vários filmes que eu ficava meio tipo assim, fazendo qualquer coisa, sabe? Obrigado. Então eu fazia...
eu fazia qualquer coisa assim, mas não era um membro da equipe até aí quis aprender a fazer continuidade e para ver se me fixava numa coisa, e depois entrei, porque eu achava que para chegar assistente eu tinha que aprender a continuidade. Então eu aprendi a fazer continuidade, e embora seja nos anos 80. E, embora a continuidade seja coisa atividade mais de mulher, mas tem muito homem. O Roberto Santos começou fazendo continuidade. E então aprendi a fazer continuidade, fiz em alguns filmes, tá? Mas eu queria ser assistente. Aí eu acho que a primeira assistência que eu fiz, acho que foi para o Freud. Aí o Freud, eu trabalhei em 2 filmes dele como assistente. Depois o Fauzi Mansur também me contratou como assistente.